Torcedor vascaíno, eu me reservo ao direito, neste vídeo, de não falar do Vasco. E sim da seleção brasileira, que ainda bem, não teve nenhum jogador do Vasco em campo. Menos mal que o Vasco não entrega jogador para a nossa seleção. Mas foi uma vergonha, né? Foi um vexame de uma seleção completamente entregue, que não conseguiu disputar uma partida de futebol. Não é que o Brasil tenha perdido de 4-1 e algumas oportunidades foram desperdiçadas, muita sorte do lado de cá e azar do outro lado. Absolutamente. Nada disso. Mas eu também me incomodo com alguns críticos, e aí vai para jornalista, vai para youtuber, vai para influenciador, vai para torcedor, que chegam a comemorar uma derrota como essa. Alguns torcem, inclusive, para que uma derrota dessa aconteça. Só que você não percebe que uma derrota da seleção brasileira ou uma sequência de jogos ruins, de resultados negativos, essas derrotas atingem o futebol brasileiro como um todo. Vamos falar sobre esse tema? Beleza pura, povão vascaíno e brasileiro, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Ou no caso, Seleção Brasileira. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Bom, aqui fala um jornalista que acompanha a seleção brasileira, ou acompanhou a seleção brasileira de 2000 até o final da última Copa do Mundo. Vou colocar dessa maneira, porque aí deixei de acompanhar sistematicamente todos os jogos da seleção brasileira. Mas nesse período, eu acompanhei a seleção brasileira em 5 Copas do Mundo, 7 Copa América, 3 Copa das Confederações, infinitos jogos da seleção brasileira em partidas amistosas pelo mundo, jogos em que tinham apenas 6 jornalistas, como partidas na Arábia Saudita, em Singapura. Lá eu estava. Para quem não conhece a minha história junto com a seleção brasileira, eu fui o único jornalista, eu e o Tino Marcos, os 2 únicos jornalistas que acompanharam todos os jogos das eliminatórias. Visão da Copa do Mundo de 2006, os 18 jogos, só nós 2 fizemos os 18 jogos. Enfim, eu conheço 43 países no mundo, dos quais a maioria por conta de viagem com a seleção brasileira. Então, eu me sinto muito capaz e apto para falar sobre a seleção, que, embora numa sequência negativa, ainda é esta camisa a mais vendida no mundo. É a camisa esportiva mais valorizada do mundo. É a camisa da seleção brasileira. Mesmo em tempos ruins, ela carrega uma multidão aos estádios, no Brasil e fora também. Você percebe quando o Brasil vai jogar fora, né, quantas pessoas lá estão, não só brasileiros. Então, por conta do passado da seleção brasileira, dessas 5 estrelas, uma multidão ainda vai atrás da nossa seleção. O momento é péssimo, muito ruim. E alguns precisam entender que a seleção indo mal respinga no futebol brasileiro. Mas respinga muito. É menos pessoas interessadas no futebol. E nós que vivemos do futebol, e aí não importa se você vive e respira somente o seu clube, ou só acompanha o Campeonato Brasileiro,
para alguns que dizem que não estão nem aí para a seleção, mas quando perde gosta de falar. É péssimo para o meio futebol brasileiro a seleção indo mal. É muito ruim, é negativo para tudo. Seria muito bom que a seleção brasileira estivesse vivendo um momento melhor, para que o futebol brasileiro pudesse absorver coisas melhores, em termos de publicidade, de visualização, de N coisas que envolvem o nosso futebol. Quando clubes de fora, empresários, para que eles olhem, enxerguem o futebol brasileiro como um local onde dá muitos frutos. E quando a seleção vai mal, a tendência é olharem para outro canto. Nunca vão deixar de lado o futebol brasileiro, mas você acaba observando também outros cenários. Agora, eu fico indignado com algumas pessoas que parecem comemorar uma derrota da seleção brasileira. Elas chegam numa rede social, sabe, com sede de falar uma vergonha, parece que estão vibrando, né? Um vexame, mais uma derrota da seleção por puro egoísmo. Puro egoísmo. Egoísmo de não querer ver o povo brasileiro feliz com a sua própria seleção. Em troca do quê? Não consigo entender. Absolutamente, eu não consigo entender. Muitos falam assim, não dá mais com Dorival. Eu nem quero entrar nesse mérito. Não dá mais para o Dorival. Ok, preste atenção, uma reflexão. Não dava mais para o Tite. Não dava mais para o Ramon. Não dava mais para o Fernando Diniz. E agora não dá mais para o Dorival. Será mesmo que a culpa é tão e somente do treinador? Será? Será que os jogadores não têm uma parcela de culpa gigantesca? Se nós trocássemos o técnico, certamente ele vai convocar 85% a 90% desses jogadores que o Dorival convocou, que Fernando Diniz convocava, que o Tite certamente convocaria também. Então, o pior cenário não é do técnico. O pior cenário é o atual jogadores que a seleção brasileira possui. Se você trouxer o Ancelotti, certamente ele vai convocar 90% dos jogadores que estão sendo convocados. Então, há um problema grave também que envolve os jogadores da seleção brasileira. Claro, o técnico tem sua parcela de culpa, não tenho a menor dúvida em relação a isso. O que eu estou colocando é uma reflexão. Há quanto tempo muitos dizem, não dá para esse técnico não dá, esse técnico não dá, e os resultados não estão acontecendo, os resultados não estão vindo. É uma situação muito grave, muito delicada, mas que é péssimo para o futebol brasileiro. Não cabe nenhum crítico comemorar o atual momento da nossa seleção. Abri esse espaço aqui para falar de seleção brasileira, mas já volto aqui para o meu momento natural. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.